Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o professor da Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque, cientista político, que faz uma avaliação sobre os movimentos sociais, movimentos políticos, a criação de novos partidos a partir da crise contemporânea política brasileira e seus desdobramentos, né? Eu agradeço antecipadamente, professor, a sua presença e comecemos justamente por essa realidade que nos toca de maneira muito preocupante. É a segunda vez que o presidente da República é notificado, né, pelo Ministério Público para responder, junto com dois ministros, à acusação de corrupção no seu governo. E diante dessa situação, a gente vê a relação do Executivo com o Congresso Nacional, fazendo com que as contas públicas do próximo governo estejam já comprometidas pela quantidade, pelos bilhões que já estão assegurados para emendas distribuídas para manter-se no governo. Pois bem, diante dessa situação, a gente vê que em 2013 eclodiu no país uma manifestação imensa, notadamente formada por estudantes jovens contra as passagens lá no estado de São Paulo. O que se observa é essa letargia da população que não consegue, sobretudo a juventude brasileira, não consegue chegar a Brasília, chegar ao Palácio do Planalto, ao Congresso, para expor a sua indignação, que é a indignação da nação com o que está acontecendo no país. E que reflexão podemos fazer sobre este momento? Agradeço a oportunidade. Boa tarde, Alagoas. Loreto, na verdade, 2013 é um conjunto de manifestações que se espalhou pelo país e que começa em São Paulo com a questão do preço da passagem, alguns centavos do preço da passagem, mas na verdade trazia um monte de outras coisas. Quem apurou 2013, quem fez uma avaliação de que aquilo era uma manifestação à esquerda, uma manifestação com uma pauta à esquerda, vai perceber depois que ela tinha outros componentes. Mas o componente fundamental, e eu penso que a esquerda ou a direita, era uma queixa forte da sociedade quanto à questão dos serviços públicos. A saúde, a educação, a segurança, transporte, tudo ali foi colocado. Mas não só o serviço público, também a atitude e o comportamento das lideranças políticas brasileiras. Na verdade, aquele processo de 2013 colocou de forma extraordinária naquele momento a grande insatisfação que havia e que há com o tipo de política que se faz no Brasil, com o tipo de comando que se dá à sociedade brasileira do ponto de vista institucional. Não foi contra o Poder Executivo apenas, foi contra o Poder Executivo, mas foi contra o Poder Legislativo, foi contra o Poder Judiciário, foi contra os poderes institucionalizados. Tá? E o que é mais curioso, aquilo teve um impacto muito forte, só para lembrar, a Dilma tinha até aquele instante uma situação de respaldo social bacana, bom, que assegurava ela uma zona de conforto. A partir dali, o governo Dilma começa a entrar em crise. Mas por que aquela crise se deu? Porque havia uma contestação com a política institucionalizada que havia no Brasil e que há no mundo também. Porque, na verdade, aquela crise de 2013 é uma crise que, de certa forma, representa o sentimento que o brasileiro tem, mas é um sentimento coadunado com o sentimento no mundo. A democracia representativa no mundo inteiro está em questão. Nos Estados Unidos houve uma série de mobilizações também, com os ocupas, por exemplo, que eram manifestações contra o capitalismo, contra o modelo de sociedade, contra uma forma de tocar a vida em sociedade. Nós estamos vivendo um momento muito especial de questionamento do modelo de vida em sociedade que nós temos no mundo. E no Brasil isso tem se manifestado de forma muito vigorosa nos últimos tempos. Pois bem, e como o senhor definiria hoje o processo da representação política, ou da disputa política, 4 anos depois das manifestações de 2013? Pois é, aí acontece tudo aquilo e o que se produz em seguida é pouco. Os poderes e as autoridades assimilaram mal aquilo que estava sendo vivido, assimilaram mal aquele grito. Num primeiro momento demonstraram uma certa acessibilidade, tomaram algumas medidas paliativas, mas aquilo foi insuficiente. E diante da insuficiência, acontece na sociedade uma certa assim, descrença de que aquela forma de mobilização cumpriu o papel e teve efeitos.
E agora, um outro dado é importante dizer assim, que aquela forma de manifestação ela vai encontrar uma sociedade que durante muito tempo vinha acumulando uma insatisfação e expressou, e vem expressando, especialmente através das mídias sociais, mas vai também produzir um sentimento de que não tem tido o resultado que a gente gostaria que tivesse. Não tem tido o efeito prático que a gente gostaria que tivesse. Não mudou a atitude de quem deveria mudar. E aí, na dificuldade de perceber os resultados práticos disso, a gente tem visto que a sociedade tem feito movimentos muito estranhos de ofensiva e defensiva. E muitas vezes essa defensiva ela tem demorado para se constituir num novo movimento de rua. Mas, ora, se a gente acompanhar a insatisfação pelas redes sociais, a gente vai perceber que nada mudou do ponto de vista da insatisfação, da inquietude. Mas a insatisfação que se coloca nas redes sociais, se elas não ganharem corpo presencialmente nas ruas, pouco ou quase nada pode determinar mudanças na ordem do que está estabelecido, não? Sim, porque o que a gente está vivendo é uma crise de perspectiva muito grande. Assim, nós não temos tido, eu falo nós, a sociedade, nós não temos tido persistência na esperança. E essa dificuldade de ter persistência na esperança decorre da incapacidade que o poder institucional tem de responder. E o que de fato está posto, Gorete, é que o capitalismo mundial vive uma crise particular. Sem precedentes. Sem precedentes. Uhum. E a dificuldade dos governantes de responderem, sejam à esquerda, sejam à direita, passa justamente pela dificuldade de responder a uma questão que é estrutural. A crise é, antes de tudo, estrutural. Há uma crise de desemprego brutal. Há uma crise de esperança muito grande. Há uma crise de organização social muito grande. Há uma crise de segurança pública muito grande. Há uma crise de saúde e educação muito grande. São crises que compostas, que juntas, que articuladas, elas têm um impacto muito negativo na vida em sociedade, porque nós estamos vivendo um momento muito cruel, que é aquele momento que a gente olha para frente e não consegue enxergar um futuro melhor. Pois é, o senhor falou da insatisfação social e os movimentos sociais são as expressões, né, que definem a organização da sociedade por uma insatisfação, né, do poder público, de uma ação notadamente do poder público. É preciso fazer uma distinção, digamos assim, entre o que é um movimento social e um protesto social. Como nós poderíamos fazer essa distinção? O movimento social é um processo mais orgânico. Na verdade, os movimentos sociais eles vêm cumprindo nos últimos 20, 30 anos no Brasil um papel extraordinário no sentido de articular sentimentos comuns e de expressar sentimentos comuns. Tá, assim, os partidos perderam espaço e quem ocupou esses espaços foram os movimentos sociais. Historicamente, a minha geração, ela sempre entendeu que o sindicato, que os movimentos sociais, eles são um estágio e que o partido é um estágio mais amplo de diálogo com a sociedade, de manifestação das reivindicações. Ora, os partidos, quando perderam espaço, os movimentos sociais ocuparam este espaço. E há movimentos sociais diversos, a gente precisa distinguir. Há movimentos sociais a favor de mudanças e há movimentos sociais contrários às mudanças. Isso é uma configuração que tem ficado muito mais forte para nós hoje, porque nos anos 60, nos anos 70 e na década de 80, que teve um florescimento maior desses movimentos sociais a favor de mudanças, nós vivíamos uma conjuntura nacional e mundial favorável a essas mudanças. Na última década, e às vezes sem que a gente pudesse perceber claramente, nós fomos perdendo essa capacidade de reivindicar mudanças e foram crescendo os movimentos, às vezes muito, muito na surdina, e foi difícil perceber, e quando percebeu eles já estavam se manifestando, contrário às mudanças. Nós temos no Brasil hoje uma divisão clara da sociedade e que essa divisão é expressada muitas vezes pela configuração de movimentos sociais que são a favor das mudanças e movimentos sociais que são contrários às mudanças. Movimentos progressistas e movimentos conservadores. Os movimentos conservadores têm assumido um papel público que é meio que novo para a gente nos últimos 20, 30 anos. E mais, tem assumido uma ofensiva que é até surpreendente, um discurso conservador num país desigual, injusto como o nosso, é uma coisa que incomoda muitas vezes. Imagina, é pobre a favor de um conjunto de pensamentos conservadores. É mulher a favor de concepções que não são favoráveis às mulheres. É negro que muitas vezes está militando em causas que são contrárias a uma lógica de sociedade que foi construída nesse país. Até a gente processar, até a gente entender isso, demanda um tempo, demanda um processo histórico que a gente está vivendo e não está sendo fácil.
né? Parte dessa coisa assim, a sociedade está fraturada, a sociedade está dividida, na verdade ela está expressando uma coisa que ela sempre viveu silenciosamente. Assim, a gente não pode desconhecer que esta é uma sociedade injusta e desigual e que não é de hoje. E quando isso se manifesta publicamente, quando há um acirramento das questões de classe, das questões de gênero, das questões de etnia, isso nos incomoda porque nós sempre convivemos como se isso não fosse efetivo, como se isso não fosse verdadeiro. Nesse sentido, esse é um processo positivo. O fato dessa proliferação de movimentos acontecer não estaria relacionada a pouca resposta dada pelos partidos vigentes? Está relacionada a isso do ponto de vista institucional, mas está relacionada assim, ao agravamento de condições de vida e está relacionada também a fenômenos internacionais. A gente não pode desconectar. Quando a gente vê na Alemanha um partido neonazista emergir. Na Alemanha, que viveu os horrores do Holocausto. E que mais do que ninguém foi reativa a esse tipo de ideia nos últimos 20, 30, 40 anos. Quando a gente vê na Alemanha isso acontecer, quando a gente vê nos Estados Unidos o Trump ser eleito, quando a gente vê na Europa inteira o crescimento da direita e da ultradireita, porque nós não estamos falando de qualquer direita, nós estamos falando de uma direita extravagante, tá? Extrema. Tá certo? Quando a gente vê isso acontecendo no mundo e que isso se reproduz no Brasil, a gente não está fora desconectado, na verdade essas coisas circulam. Ora, se na Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa circularam aqui, como que hoje as ideias que acontecem na Europa não circulariam aqui? Da mesma forma, a gente não tem a mesma capacidade de circular daqui para lá, mas circula. O que a gente produz no Brasil repercute, por exemplo, na América Latina inteira, e a gente às vezes não tem a dimensão disso. O que está acontecendo na América Latina, o que está acontecendo no mundo, está se reproduzindo no Brasil. Há um crescimento das ideias mais conservadoras, há um avanço desse tipo de concepção de mundo. Isso tem preocupado analistas do mundo inteiro. É cíclico, professor? O que foi que determinou esse retrocesso no campo do avanço das liberdades democráticas, do acesso aos bens públicos que nós tínhamos até, digamos, no Brasil sempre foi problemática essa relação do público com a população, não é? Mas o que foi determinante para essa situação? Nós estamos, Gorete, vivendo uma crise do ponto de vista da capacidade do Estado de responder às demandas concretas da vida das pessoas. Nós transferimos no século XX para o Estado um papel que muitas vezes ele foi incapaz de cumprir e que muitas vezes ele não quis cumprir. Do ponto de vista brasileiro, o Estado brasileiro ele foi liberal do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e conservador do ponto de vista econômico. Todo mundo é liberal do ponto de vista político, todo mundo à direita, mas do ponto de vista econômico, não. Assim, não se quer, por exemplo, uma sociedade menos injusta. Não precisa ser socialista para defender uma sociedade menos injusta. Os socialistas, aliás, defendem uma sociedade igualitária. Os liberais, no mundo inteiro, defendem uma sociedade menos injusta. No Brasil, não. No Brasil, a gente não conseguiu instituir um pensamento liberal do ponto de vista formal, concreto, do ponto de vista político, e muito menos produzir transformações. Ora, a nossa herança escravocrata, ela é muito grande. Ela é muito grande e ela ajuda a entender, porque é mais complexo. O professor Douglas Prato usa em relação a Alagoas uma expressão que eu penso que pode ser reproduzida em relação ao Brasil, que diz assim, a mentalidade Casagrande-Senzala continua intacta em Metamorfose das Oligarquias. Há uma mentalidade Casagrande-Senzala no Brasil muito forte. Nos últimos anos nós vimos isso bater na cara da gente de forma muito, muito escandalosa, quando a gente diz assim, chega no aeroporto e encontra alguém com cara de pobre. Tá? Chega no show internacional. Sim, chega num show e você encontra alguém de classe popular, num show que historicamente foi de classe média. Você tem acesso o trânsito fica engarrafado porque os mais pobres tiveram acesso a um conjunto de bens. Assim, esse tipo de situação feriu assim algumas pessoas de forma muito curiosa. Ao ponto de provocar um ódio, não é? Que a gente vê viralizado na internet, não é? E eu lembro de uma revista brasileira de grande circulação, não preciso dizer o nome, uma revista semanal, que naquele processo de eleição Lula e Alckmin no segundo turno, ela estampou uma capa que ela dizia assim, ela decide. E quem era ela que decidia na capa? Uma mulher negra de periferia lá do Ceará, lá de Fortaleza. Assim, aconteceu no Brasil nos últimos anos um protagonismo das classes populares nos processos políticos eleitorais. Se não um protagonismo, mas uma emergência. E isso incomodou
muito, porque a classe média e as classes dominantes sempre foram formadoras de opinião determinante do que era o destino do país. Mudanças nisso também alterou a configuração social, o xadrez incomodou muito algumas pessoas. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, professor, e voltamos em 1 minuto. Até já. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor da Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque, cientista social e político, que aqui faz uma análise da conjuntura que nós vivemos e que tem a ver com os nossos, com tudo que a gente faz na vida e com o nosso dia a dia. Professor, a proliferação de partidos nesse processo de crise e do surgimento de movimentos sociais, dos protestos sociais que nós vimos, estou falando no sentido mais contemporâneo, de 2013 para cá, com essa proliferação, o que é que se pode prenunciar para 2018, por exemplo? Claro, considerando já a aprovação da cláusula de barreira, que vai reduzir significativamente a quantidade de partidos. Quem vai sair perdendo nessa redução? Já que nós temos praticamente uma política polarizada entre o centro-direita e centro-esquerda aqui no Brasil. Na verdade, em tese, a proliferação de partidos é a expressão da democracia. Né? Em tese é isso. Na prática, o que nós temos visto é a deformação da democracia representativa. A maioria das legendas no Brasil são legendas de aluguel. Qualquer um monta um partido e qualquer um negocia tempo de eleição, tempo de televisão, qualquer um tem acesso à verba de representação. Além da utilização de laranjas nas eleições propriamente exatamente, ditas, quer dizer assim, esse processo ele precisa ser apurado. A melhor forma de apuração disso seria a urna. O eleitor vai lá e escolhe com representação, como representante, pessoas que tenham identidade política e ideológica com eles. Não tem sido assim. Infelizmente, a maturidade política do nosso país não permitiu separar o que é joio do trigo e não permitiu que a gente pudesse apurar e deixar funcionando os partidos mais politicamente ideológicos, sejam à direita, sejam à esquerda, mas isso é legítimo, do processo democrático. Eu penso que a próxima eleição já diminui bastante isso. Assim, os partidos nanicos, sem nenhum tom pejorativo, que não são sérios, tendem a desaparecer. Alguns partidos politicamente ideológicos, vou dar um exemplo, o PSTU deve desaparecer na próxima eleição. É um partido politicamente ideológico, é um partido sério do ponto de vista ético, não é uma legenda de aluguel, e tende, do ponto de vista formal, desaparecer. Outros partidos pequenos à esquerda, por exemplo, sofrem o risco de desaparecerem também. Agora, assim, é parte do processo de amadurecimento da sociedade brasileira esse momento que a gente está vivendo. Era preciso fazer o que está sendo feito do ponto de vista de conter a proliferação das legendas de aluguel. Era preciso acabar com essa promiscuidade no cenário político desse ponto de vista. E é preciso apurar para que a gente possa ter 5, 6, no máximo 10 partidos que sejam mais claramente ideológicos, que sejam mais claramente programáticos e que a gente possa dialogar com eles de forma mais efetiva. Mas certamente os grandes partidos
hoje serão mais favorecidos. Sim, a tendência é que haja um processo de oligarquização da política brasileira também. Esse é o outro lado viés da questão, da moeda. Né? Exatamente. Entendeu? Os partidos como PMDB, PSDB, DEM, PT, estes partidos saem fortalecidos desse processo. E aí isso é preocupante porque, Gorete, meus caros, aconteceu no Brasil uma lógica muito colonizada de que a gente tende a viver no Brasil uma situação de dois grandes partidos, uma reprodução daquilo que seria nos Estados Unidos os democratas e os republicanos, tá? Os republicanos muito mais conservadores e os democratas um pouco mais liberais. Na verdade, os democratas são nos Estados Unidos um partido liberal e claro, na configuração da cena política brasileira, eles estão à direita. Tá? E acontece no Brasil uma reprodução disso com PT e PSDB. E o que é muito curioso é porque o PT, e não é o PMDB, que é o partido grande, maior do que os dois, inclusive, não é o PMDB que não consegue ter uma visibilidade maior. O PMDB é muito mais um partido de bastidor, né, de que de expressão pública eleitoral majoritária, enquanto expressão nacional, apesar de ter o presidente hoje. Tá. E o PT passou a ser o democrata e o PSDB passou a ser o republicano. Ora, o desgaste do PSDB e o desgaste do PT, desgaste recente, deve reconfigurar um pouco esse quadro. Mas ainda assim tende a haver uma polarização de centro-direita no PT e de direita a mais direita com o PSDB. E essa configuração ela é recente porque o PSDB nasce como um partido moderno, urbano, reformista. O PT nasce com uma trajetória extraordinária, nada tem politicamente no Brasil parecido com o PT. E o PSDB que capitaneou todas essas manifestações populares, as últimas com a participação da juventude nas ruas, né? Pedindo o fim da corrupção no Brasil, e hoje é vítima. Foi um tiro pela culatra, né? O PSDB é mais vítima desse processo hoje do que o PT, curiosamente, porque o PT, apesar de ter o Lula marcado, fichado, perseguido, dificilmente como candidato na próxima eleição, se depender da configuração do golpe, porque não adianta ter dado o golpe, não adianta ter feito tudo isso e deixar o Lula se eleger presidente e reverter os processos. A direita tem clareza disso. Mas o Partido dos Trabalhadores não está além, né, aquém do processo de corrupção do Brasil, não é? Pelo contrário, o PT nasceu como um partido extraordinariamente novo. O PT é um partido que vem das bases, não tem na história política brasileira nada como o PT, mas o PT, à medida que cresceu, passou a fazer a velha política, passou a fazer a política que combateu. Se afastou dos processos de base, dos processos sociais de base, apesar de ser o único partido que ainda tem isso efetivamente. No seu programa, né? São 40 anos de construção do PT praticamente, e ninguém desmancha isso de uma hora para outra. Ainda tem a principal liderança política do país, não há como contestar isso, mas o PT não é, de longe, aquilo que foi um dia. E esse desgaste que o PT vive deve permitir que a esquerda, porque aí há uma herança à esquerda, seja o PSOL, seja a rede, se reconfigurem e num prazo longo, porque não é num prazo curto, isso possa ser remontado do ponto de vista do espectro político. À direita aí uma dificuldade de configurar esse quadro, porque na cena política brasileira não se faz mudanças e processos políticos mais amplos sem lideranças com empatia popular. Fortes, e a direita não tem. Representativas. Exatamente, a direita não tem. O nome que eles teriam construído, que foi o Aécio, se desmanchou. Né, se desmanchou e está liquidado, desgraçado politicamente. Mas agora, com essa decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que determinou o recolhimento, o afastamento do senador Aécio Neves do Senado, como também o recolhimento dele noturno em casa, isso uniu, o que a gente tem observado é que tem unido bancadas do PT e do PSDB e até do PMDB, parte do PSDB, do PMDB também. Todo mundo que está implicado e todo mundo que corre risco de passar pelo que o Aécio está passando, se juntou em torno dele. Ninguém que tenha o corporativismo. Exatamente. Que está estabelecido. É a pior expressão de corporativismo que a gente pode ter, que é a expressão da autoproteção. Entendeu? Assim, me desculpe a expressão, mas é típico do crime. O crime não permite que alguns deles sejam sacrificados se todos podem ser no futuro. É um sentimento de corpo de proteção, de autoproteção, na pior forma, porque a política, ela precisa desse sentimento de corpo. Uma sociedade precisa ter um sentimento de corpo. Agora, o sentimento de corpo tem que ser positivo, não esse sentimento de corpo na perversão.
proteger o ilegal, o ilícito, o criminoso, entendeu? Isso precisa ser superado, mas isso também expressa, Gorete, uma coisa que é fundamental entender. Nós vivemos um momento político muito grave na sociedade brasileira, de grave rebaixamento ético, de grave rebaixamento da capacidade de representação, de grave rebaixamento da necessidade de estar sintonizado com a população, de representar o povo. Os poderes estão reconhecendo isso publicamente, o próprio Congresso reconhece isso. Porque isso é relativo a todos os poderes, não tem um poder hoje que escape disso. O Judiciário sofre com isso, o Executivo sofre com isso e o Legislativo sofre com isso. O Judiciário, que não poderia, em tese, sofrer com isso, sofre. De tal forma que a gente precisa repensar o que é essa estrutura de poder judiciário. Pois é, e nessa estrutura do poder judiciário, os demais poderes, pode-se dizer que a desarmonia entre os poderes tão protegida durante tanto tempo, na criação de mecanismos que pudessem viabilizar essa pseudo-harmonia, pode-se dizer que agora está totalmente desarmoniosa. Não é? Se a gente voltar a Montesquieu, que propõe a lógica dos três poderes, a tese dos três poderes, ele vai lá dizer que o poder legislativo era um poder menor. Compreende? Na lógica dos três poderes, o legislativo aparecia como um poder menor. O executivo, ele tem, historicamente no Brasil, um papel de predominância. E nos últimos tempos aconteceu no Brasil um processo de judicialização da política, que é um processo negativo. E aconteceu por quê? Porque o legislativo perdeu a sua capacidade de legislar. E quando legislou, não legislou positivamente. E aí isso nos põe numa situação muito grave, que é assim, nós temos mais critérios na escolha do representante do executivo e nós temos menos critérios na escolha dos representantes do legislativo. A gente precisa combinar isso. Porque não basta você eleger um bom presidente, por exemplo, ou um bom prefeito, ou um bom deputado, ou um bom governador, e não ter o mesmo critério com relação ao poder legislativo. O critério tem que ser tão rigoroso quanto. Como houve no Brasil nos últimos tempos uma certa tolerância com muita coisa que se fazia no legislativo, isso agravou. Nós temos hoje no Congresso Nacional uma representação muito desqualificada. Poucos são os nossos representantes que merecem um olhar de zelo e de respeito, pouquíssimos. Não é possível, a nossa sociedade não está vivendo esta crise ética e moral que se expressa no legislativo. O que há é um descolamento da política. Nós não temos tido a capacidade de ver a política como um lugar de representação, um lugar digno, um lugar que mereça a nossa atenção devidamente. A gente pode até exemplificar, professor, o fato de que nós pagamos a crise econômica e política que está estabelecida aí, e o Congresso aprova um fundo partidário bilionário. Está na discussão, pode até aumentar, isso vai decorrer dos entendimentos. Mas passar essa questão de manter um fundo partidário bilionário no enfrentamento de dificuldades tão básicas que tem hoje o sistema de saúde, o sistema educacional, todas as políticas públicas mais, digamos assim, mais estratégicas para o Estado. Gorete, se a gente observar o que foi o Mensalão e o que é a Lava Jato, a gente vai perceber que o Mensalão e a Lava Jato são a conta das campanhas. As campanhas custam caro, muito caro no Brasil. É por isso que a representação política é cada vez mais distante do povo. As bancadas, seja ruralista, seja da bala, seja do boi, seja da Bíblia, são bancadas que são caras. São caras. Na representação popular diminuiu nos últimos anos no Brasil. Quanto mais há um processo de descrença com a política e de despolitização, mais oligárquica vira a política, por incrível que pareça. Porque o povo se afasta dos processos políticos. Eu, particularmente, defendo o seguinte, que nós temos que pagar a conta e que a conta tem que ser paga diretamente. Vai educar o povo brasileiro, saber quanto custa a eleição para a sociedade, para o conjunto da sociedade. Porque até então a gente não sabe, a gente vem pagando caríssimo, os escândalos demonstram isso, e a gente não sabia quanto custava, agora a gente sabe. O fim do financiamento empresarial de campanha é um ganho extraordinário. Tá? Agora a gente tem que ter cuidado para eleger melhor. E aí essa é uma questão que tem que ser discutida.
Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e o Frente a Frente volta já já, em 1 minuto. A empresa que meu pai trabalha é minha amiga, porque lá não tem criança trabalhando. Quem trabalha lá tem que registrar o filho e colocar na escola. E eles deixam as mães dar de mamar. E eles respeitam as crianças, entendeu? Empresa Amiga da Criança é aquela que respeita os direitos da criança e do adolescente, atendendo aos 10 compromissos do programa Empresa Amiga da Criança da Fundação Abrinq. Uma empresa assim merece a sua preferência na hora das compras. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem 2 velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. De volta com o Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o professor da Universidade Federal de Alagoas, Cícero Albuquerque, que é cientista social e nos faz aqui uma avaliação crítica sobre a conjuntura política e econômica nacional e de Alagoas, que está nos seus 200 anos de emancipação política. Professor, o que destacar, não é, nesses 200 anos do ponto de vista dos avanços, né, e do que temos como perspectiva? Eu penso que Alagoas tem uma oportunidade extraordinária de analisar a sua trajetória, entendeu, Gorete? De pensar um salto de qualidade a partir daqui. É impossível a gente não fazer certas relações. Eu tenho conhecido um pouco a Paraíba nos últimos tempos, o meu doutorado foi lá e eu sou um cara que fiquei observando, eu digo sempre, um cientista social todo tempo, não tem como escapar disso. E a gente sente que tem um amadurecimento muito maior na sociedade paraibana e uma organização muito maior na sociedade paraibana do que aqui. E Sergipe, idem. E eu estou comparando com a Paraíba e com o Sergipe porque são estados vizinhos, são estados do mesmo porte do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista populacional. Não para a gente se diminuir, não é isso não, mas é para a gente, porque nós temos características muito bacanas, mas é para dizer assim, Alagoas precisa fazer uma reflexão mais profunda. Alagoas não pode permitir que os 200 anos sejam de pão e circo. Alagoas não tem o direito de viver essa situação de forma superficial. Assim, não mudará nada substancialmente nessa reflexão, talvez, mas nós temos o dever de aproveitar esse momento para dizer assim, nós somos uma sociedade fraturada do ponto de vista da desigualdade social tremenda, nós somos uma sociedade com uma organização política pequena, nós somos uma sociedade que não definiu ainda claramente quais são os seus objetivos e nós somos uma sociedade que vive uma explosão de violência sem igual, não há nada parecido conosco na nossa vizinhança. Sem precedentes. Pois é, e aí incomoda muito, eu sou um cara muito incomodado com isso, porque a gente está aqui, a gente precisa cuidar daqui, com a tranquilidade com a qual a gente convive com a violência, com a desigualdade, com a injustiça, compreende? Assim, com a pouca organização, nós não temos um fórum organizado de questionamento em relação a isso. Alagoas é um estado que pensa pouco, que reflete pouco. Eu dou aula, eu estou dando este semestre uma disciplina, e eu pretendo mantê-la, que é uma disciplina chamada Sociedade e Cultura Alagoana. E os nossos alunos não leem os nossos autores. São desinteressados, professor? Não creio que seja uma questão de desinteresse, é uma questão de oportunidade. Que não foi criada, que não foi criada. Por exemplo, da existência. Você pergunta quem é Disseu Lindoso, Sávio Almeida, Douglas Aprato, e assim sucessivamente, e a gente tem pouco conhecimento. Pouco conhecimento. Isso é uma coisa muito perversa, porque isso nos incapacita de elaborar e de pensar e de avaliar e de produzir uma perspectiva nova para Alagoas. Assim, não é permitido que a gente passe por esses 200 anos sem fazer uma reflexão sobre o que somos enquanto sociedade e o que queremos ser enquanto sociedade. Pois é, o aniversário de Alagoas serve para a gente fazer reflexões, né? E também avançarmos naquilo que pode nos devolver esse pertencimento, não é, professor? Sim, eu vou dizer assim, penso que Alagoas
precisa aproveitar momentos como este e outros momentos precisam surgir para que a gente possa fazer este balanço. E te digo mais, Gorete, os intelectuais, os artistas, os formadores de opinião como você, têm uma responsabilidade especial nesse momento, que é a responsabilidade de permitir, de gerar situações, de produzir reflexões sobre isto. Nós estamos amanhã iniciando a Bienal do Livro, que é o grande evento cultural de Alagoas, mas que está em Maceió. Porque essa é uma outra coisa muito curiosa. A gente não conseguiu interiorizar parte daquilo que a gente tem de bom na capital. O interior é largado, a gente não tem políticas públicas para o interior, a gente não tem programas de pesquisa para o interior, a gente não tem frentes de atuação para dentro de Alagoas. Maldosamente, alguns colegas dizem que o pensamento crítico de Alagoas para na Polícia Federal. Tá, assim, a universidade tem muros que são muitas vezes intransponíveis. Nós precisamos fazer também este balanço. A Universidade Federal de Alagoas tem 55 anos, completando 55 anos, precisa parar para fazer essa reflexão. Começou uma avaliação que precisa ser aprofundada, porque nós temos contribuições. Eu vou te dar um dado. A UNEAL fez uma greve há um tempo atrás de 6 meses quase. E eu propus a alguns artistas, a alguns intelectuais em Alagoas, a gente assinar, e nós não somos da UNEAL, assinar um manifesto em defesa da UNEAL, porque a UNEAL é uma instituição importantíssima. Nós não tivemos adesão, eu não tive adesão a este manifesto, porque parte da nossa intelectualidade vive à sombra das benesses do poder público e tem um tipo de comprometimento que não permite um pensamento crítico autônomo. Enquanto a gente não estiver preocupado em produzir isso, a gente não avança. Pois é, o senhor falou na interiorização de um evento grandioso como esse da Bienal, e aí eu digo que é uma realização única, né? Porque é a única universidade federal no país que promove um evento dessa magnitude. Acredito que essa proposta de interiorizar é uma forma de contemplar, não é, o interior do Estado como acesso mais, digamos, mais facilitado de beber em outras fontes culturais, não é? Mas entre essa produção científica que tem a universidade e o aproveitamento nas políticas públicas, o que dizer, professor? Já foi mais distante hoje? Como se configura essa contribuição científica e o aproveitamento dela pelo poder público? Já foi mais distante, a gente está fazendo uma fala crítica, mas é preciso que a gente reconheça os avanços, porque a crítica ela não é só a identificação do que há de errado, do que há de defeito, é também a identificação do que há de qualidade, do que há de certo. Nós avançamos, nós temos avançado. Nós temos hoje, a partir da interiorização do ensino superior, pela UNEAL, pela UFAL, eu destaco a UNEAL porque penso que é importante, eu estou na UFAL, mas eu entendo o papel que a UNEAL cumpre e acho que a gente não tem dado o devido valor, a devida importância a isso. Nem muitas vezes os governos estaduais, seja esse ou seja no passado, é importante dizer isso, mas dizer assim, temos uma produção científica no interior, não temos visibilidade para isso, não temos tido a circulação devida para isso, mas temos. Vou te dar um outro exemplo. Eu participei há 2 semanas atrás, como cidadão, da virada cultural. Lindo, mas tudo em Maceió. Tem que ser inaceitável que a gente continue pensando o Estado como capital. As pessoas não podem achar que Alagoas nem que Maceió é a zona litorânea do Estado e da cidade. É preciso reproduzir isso e permitir que as expressões que estão no interior apareçam também. Isso para que você possa ter um fluxo e para que você possa permitir que não haja concentração, porque se tem uma característica da sociedade alagoana, é a característica da concentração de terra, de riqueza, de poder, de tudo que você puder imaginar e de acesso aos bens culturais. Compreende? Enquanto a gente não tiver isso como preocupação, a gente não avança. E aí dói porque muitas vezes a gente não vê no poder público pensando o Estado. A gente vê pensando a capital. Como um vetor de visibilidade daquilo que é feito pelo Estado ou pelo município, pelo Estado notadamente, que pode ser ampliado. Né? E nós temos polos, cidades que têm a condição de infraestrutura para receber eventos assim. Não é? Poucas, viu, Gorete? Poucas, sim, claro, porque infelizmente, assim, eu vou te dar exemplos. Acho que Penedo, no litoral sul, Porto Calvo e Maragogi no litoral norte, Arapiracas, Delmiro, Santana, a União dos Palmares, pouco Viçosa,
aí a gente já começa a ter dificuldades. Sim, mas o aproveitamento do que dispomos para que as populações dessas regiões possam participar mais ativamente, né? Claro. E o talento não está na capital, está fora, está no interior do estado. Muita gente boa não espalhada apenas por na aí, capital. que não é vista e que não tem visibilidade. Isso por falta de políticas públicas e também por falta de iniciativas, porque se tem uma coisa que marca a sociedade alagoana, que é típica de uma sociedade patrimonialista, é a lógica de que a gente só existe se o poder público nos legitimar, que a gente só existe se a gente tiver legitimado pelas estruturas de poder. A rebeldia que emanou do quilombo precisa ser alimentada no sentido de dizer assim, nós precisamos produzir e revelar, nós precisamos apresentar isso, assim, forçando o Estado, o poder público, os poderes municipais, porque os municípios quase não elaboram, quase não pensam, quase não produzem, é uma tragédia, sabe? A maior parte dos municípios sobrevive. E transferências também, federais. Exatamente. Único e exclusivamente. E o pior, se fosse só por conta disso, Gorete, é também por conta de que a falta de visão, de perspectiva de futuro, de transformação social, o Robson Cavalcante dizia que nós somos um Estado refratário a mudanças. Eu não creio nisso, mas creio que nós temos um grau de conservadorismo que precisa ser pensado. Não vejo nada de ser refratário à mudança, da forma como ele coloca, mas penso que a gente precisa encarar, pelo menos para a reflexão que ele disse. Tá? Assim, uma sociedade que não pensa em saídas, uma sociedade que não pensa em mudanças, uma sociedade que não está incomodada com o flagelo da violência, com o flagelo da pobreza, com o flagelo da desigualdade, é uma sociedade que nos preocupa muito, sabe? Nos preocupa muito, nos angustia, na verdade. E assusta, né? Porque tem que ter a reação devida às situações que, em tese, teriam que incomodar, né? Pois é, e não incomoda muitas vezes ao poder público, e não incomoda muitas vezes aos intelectuais. Tá? Poucas são as pesquisas que questionam essa ordem social estabelecida, poucos são os pesquisadores que estão debatendo essa situação no sentido de pensar alternativas. Tá? Constatar isso não é suficiente. A gente das ciências sociais foi desde o nosso nascedouro desafiado a pensar o problema e pensar a solução. A solução, pois é, a ciência social tem esse desafio de forma mais configurada, mas ainda assim nós sofremos porque muitas vezes quem vem para cá, vou dar um dado assim, por exemplo, a maior parte dos nossos professores da universidade vem de fora. Isso seria muito bacana se trouxesse uma oxigenação e se ajudasse a gente a pensar um pouco mais, porque às vezes quem está dentro não consegue pensar direito, é preciso que alguém venha de fora e nos ajude a pensar, mas não é isso que tem acontecido. Não tem acontecido. Um dia desses um colega nosso disse assim que a gente tinha uma visão provinciana. Eu disse, olha, 70% quase dos professores da Universidade Federal de Alagoas são de fora. 70%? Quase isso. 70% vêm de fora. E por que nós continuamos pensando a universidade de forma provinciana? Pois é. Pois é, esse é um debate que a gente tem que fazer. E não é verdade que nós pensamos a universidade de forma provinciana. Muito pelo contrário, nós pensamos a universidade por dentro da sociedade alagoana. E precisamos fazer isto. Quando a gente propõe a Bienal, quando a gente realiza a Bienal, com um monte de dificuldades. Quase correndo o risco até de não acontecer. Exatamente. Com o apoio dos governos, é verdade, do governo do Estado, do governo do município de Maceió, mas é importante dizer assim, quando a gente propõe um evento como este, é porque a gente tem compromisso com a sociedade. É porque a gente quer transformar, quer contribuir para a transformação dessa sociedade. Isso não é parte, digamos assim, de um pensamento preconceituoso, acadêmico sobre nós, professor? É parte e a gente precisa encarar isso e enfrentar isso. E às vezes quem faz isso é o vizinho, compreende? Tá certo? E a gente precisa encarar e enfrentar essa situação, porque é parte da sociedade, faz parte para mudar essa situação, que a sociedade alagoana encare essa situação. 200 anos não pode ser farra, não pode ser festa, não pode ser apenas comemoração. Porque, na verdade, a emancipação em relação a Pernambuco não alterou efetivamente as condições de vida do povo alagoano. E a comemoração também não alterará. E a gente precisa disso. A gente precisa mexer na condição de vida do povo alagoano para criar uma perspectiva de uma sociedade mais justa, mais solidária. Como criar condições objetivas para isso acontecer, na sua opinião? Eu penso que a gente tem, por exemplo, vou te dar um dado que é importante. Nós temos em Alagoas, pela reforma agrária, 115 mil hectares de terras reformadas. Mas nós não temos em Alagoas uma política pública destinada ao pequeno.
Estou falando da minha área de estudo, da minha área de pesquisa, que é o mundo rural. Nós não temos uma política pública destinada ao pequeno. Não temos nos municípios, a maior parte dos municípios não tem estrutura nas secretarias, são cabides de emprego, e não temos efetivamente no Estado. Essa é uma provocação. Nós precisamos pensar saídas a partir de baixo, porque não há saídas a partir de cima. Professor Cícero Albuquerque, lamento informar que o nosso tempo acabou, mas eu agradeço a sua participação hoje aqui no Frente a Frente e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui Frente a Frente.